Hoje em dia é comum que pessoas fiquem endividadas e que tenham dificuldades para eliminar essas dívidas. Talvez isso aconteça por causa da dificuldade de analisar a renda e os custos mensais. Aí eu te pergunto, a matemática financeira é a solução ou um problema? Sim, a matemática financeira é a solução. E nesse vídeo você vai entender por quê. Antes de nós começarmos este vídeo, o conteúdo deste vídeo, se inscreve aqui no canal. E se por acaso você quiser receber meu material gratuito, meus materiais gratuitos, que eu disponibilizo para quem quer destravar em matemática, eu vou deixar um link na descrição com o título Resumão da Semana. Você pode clicar nesse link e seguir as instruções. Para a gente iniciar aqui, eu quero te mostrar algumas definições antes. A gente vai introduzir o assunto de matemática financeira e para isso eu preciso de apresentar algumas coisas anteriores, tá? Principalmente envolvendo frações, um assunto bastante tranquilo de trabalhar, mas que mesmo assim é motivo de muita gente ficar travado em assuntos como matemática financeira, já que trava também em frações. As definições que eu vou te apresentar vão servir muito para você entender as definições que eu quero falar agora sobre matemática financeira. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, quando se fala de frações, é importante pensar no seguinte, existem frações que são equivalentes. E essa é a primeira definição. O que são frações equivalentes? São frações, né, no caso, para você entender aqui, se a fração C sobre D é equivalente à fração A sobre B, então existe uma constante que quando eu multiplicar aqui, né, essa constante é uma fração, eu posso até dizer que é uma fração, mas existe uma constante aqui, vou colocar a letra E, essa constante. Eu vou multiplicar o A por essa constante, o B por essa constante. O resultado disso é essa fração C sobre D, ok? Então, para que C sobre D seja uma fração equivalente a A sobre B, é necessário que exista isso. Com números, para você visualizar um exemplo, você pode pegar como ponto de partida a fração 2 sobre 7, por exemplo. Uma fração equivalente, você pode fazer 2 vezes 2, 7 vezes 2. Observa que eu multipliquei o numerador dessa fração por 2, e o 7, que é o denominador, eu também multipliquei por 2. E eu obtive essa fração equivalente. Uma outra fração que seria equivalente. Aí agora aqui é necessário uma atenção, tá? Todas as frações equivalentes que eu quiser a essa fração aqui, eu preciso observar sempre dela e sempre partir dela. Por exemplo, se a gente for fazer a mesma coisa aqui, né, agora vamos multiplicar aqui essa fração aqui, para você ter exemplos. Vamos multiplicar por 3, tá? Por 3. 4 vezes 3, 14 vezes 3. Se eu não me engano, deve ser isso. Vamos testar aqui, vamos ver se é. 12 vem 1. 3 mais 1, 4. Isso mesmo. 42. Aí eu pergunto, essa fração aqui é equivalente a essa? Porque eu estou dizendo que é. Do jeito que está aqui, vamos ver. Da fração 2 sobre 7. Qual é o número que eu tenho que multiplicar para que dê 12 aqui? Vamos trazer essa informação para cá, né? 2 sobre 7, eu tenho que multiplicar por alguém aqui e o resultado disso é 12 sobre 42. Bom, algum número que vezes 2 dê 12 é 6. Então aqui embaixo tem que ser 6 também, para verificar se ela é equivalente ou não, se elas são equivalentes. 7 vezes 6 dá 42? Sim.
então essa fração é equivalente a essa. Ok? Então, essa é a definição de fração que é equivalente. Vamos usar um exemplo aqui agora de frações que não são equivalentes. Olha só, essa fração 3 sobre 8. Qual é o número que eu preciso, uma constante que eu preciso multiplicar aqui para que dê 9? É 3. Né? 3 vezes 3, 9. Mas aqui embaixo teria que ser 3 também. Aqui embaixo precisava ser 3. Só que 8 vezes 3 não dá 12. Então, essa fração e essa fração não são equivalentes. Ok? Deu para entender? Então, quando você está falando de frações que são equivalentes, você sempre multiplica essa primeira fração por um número. Né? Se multiplicar aqui, por exemplo, por 10, né? Você tem aqui 2 sobre 7, você multiplica por 10. Aqui em cima dá 20 e embaixo 70. Qual que é a ideia de ter frações equivalentes? Você vai ter infinitas frações equivalentes a essa daqui. Infinitas frações equivalentes a ela. Infinitas. Não existe apenas uma ou duas, três ou quatro. Existem infinitas. Porque você sempre vai ter como encontrar alguém para multiplicar aqui por essa fração. Ok? Da mesma forma, você pode utilizar a mesma ideia na hora de simplificar. Como, por exemplo, se você tem aqui olha só, eu quero uma fração equivalente a essa fração aqui, mas que com números menores. Menores do que esses que aparecem. Então eu posso dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Observe que eu vou sempre dividir pela mesma constante. Se eu dividir em cima por 2, embaixo também tem que ser por 2. Alguns chamam isso de simplificar a fração. Então, 72 dividido para 2, 36. E 48 dividido para 2, quanto que dá? 24. Então, 72 por 2, 36. 48 por 2, 24. O que você tem aqui? Você tem uma fração com números menores. 36 é menor que 72, 24 é menor que 48. Você simplificou a fração e você não alterou o resultado. O resultado é exatamente o mesmo. Essa é a ideia de frações equivalentes. Quando você divide 72 para 48, você obtém tal resultado. Quando você divide 36 para 24, você tem o mesmo resultado. É representar o mesmo número com infinitas vezes, com infinitas frações. Ok? Essa é a ideia de fração equivalente. Só para mostrar outro exemplo aqui. Você pode continuar dividindo por 2 de novo. Né? Porque os dois são pares, dá para dividir por 2. 36 dividido para 2, 18. 24 dividido para 2, 12. Então, outra fração equivalente a essa. Dá para continuar dividindo? Dá. Dá para dividir por 2 de novo. 18 por 2, 9. E 12 por 2, 6. Então, olha só. De 72 e 48 veio aqui para 9, 6. E ainda dá para simplificar. Você pode dividir aqui por 3. Né? 9 dividido para 3, 3. E 6 dividido para 3, 2. Aí agora, daqui ainda dá para dividir? Não dá, né? Os dois são primos, e aí entra na definição de serem primos entre si. Aí vem uma definição que eu quero que você também guarde essa informação. Essa daqui é um exemplo de fração irredutível. Irredutível. O que significa isso? Significa que você não consegue mais simplificar a fração. Você não encontra mais nenhum número que divida o numerador
e o denominador ao mesmo tempo. Isso é fração irredutível, ok? Então, daqui você já não consegue fazer mais nada abaixo disso. Não consegue diminuir mais 3, né? Esse é a menor fração possível, ok? Em termos de valores de numeradores e denominadores. Então, quando você fala de frações equivalentes, você fala de frações que são iguais. Elas são iguais. O que muda, né? O que muda são os numeradores e os denominadores, a constante que muda, né? Então, um exemplo de fração que não é equivalente, de novo, para ficar mais forte esse entendimento. Essas duas frações são equivalentes? Você pode até ver aqui que tem, né? 7 vezes 2 dá 14, ok. Mas não existe um número que quando você multiplicar por 9 dá 35. E se você multiplicar o 7 por 2 para resultar em 14, aqui embaixo tem que ser por 2 também. E 9 vezes 2 é 18. Não dá 35. Então essas frações aqui, elas não são equivalentes, elas não são iguais em termos de quem elas representam, ok? Porque é o seguinte, aqui você consegue estabelecer uma relação de igualdade entre elas. Consegue dizer que são iguais mesmo, você consegue utilizar o sinal de igualdade aqui. Mas nesse caso aqui, você usa o sinal de diferente, porque elas são diferentes. Agora observe o seguinte. Você tem aqui 3 números, A, B e C. E aí você tem mais 3 números aqui, A', B', C'. Agora presta bem atenção. Se por acaso, para a gente definir aqui, né? Se A, B e C, nessa ordem, são diretamente proporcionais a A', B', C', nessa ordem, e eu quero fazer menção, nessa ordem, se esses 3 números são diretamente proporcionais a esses 3, nessa ordem, então, isso aqui acontece. Opa, minha não. Ok? A dividido por A' é igual a B dividido por B' e C dividido, que é igual a C dividido por C'. É uma igualdade. Nós dizemos que esses 3 números são diretamente proporcionais aos outros 3. A, B e C são diretamente proporcionais a A', B', C', nessa ordem. E aí nós garantimos essa igualdade aqui. Se uma coisa que você não observou, essa igualdade é exatamente essa igualdade que eu quero que vocês vejam. A igualdade dessas 3 frações. Tá? É isso que acontece quando esses 3 números são diretamente proporcionais a esses outros 3. Ok? Agora, fazendo um parêntese sobre essa definição de números que são diretamente proporcionais a outros números. É o seguinte, você não pode confundir, por exemplo, números que são proporcionais com números que são, com frações que são equivalentes. Porque a definição de números diretamente proporcionais recai sobre a igualdade de frações. Mas essa igualdade de frações não quer dizer que essas frações sejam equivalentes. Olha só, eu falei para você fixar a sua atenção para essa igualdade aqui, né? Essas igualdades que acontecem aqui por conta desses números serem diretamente proporcionais. Mas não quer dizer que essa fração B sobre B' seja equivalente a A sobre A'. Ok? E da mesma forma, não quer dizer que essa fração aqui seja equivalente a essa ou a essa, né? Pode ser sim, que elas sejam equivalentes, mas você vai ver exemplos de frações, né? Que representam números que são diretamente proporcionais, mas essas frações não são equivalentes. Vou te mostrar um exemplo agora com números que você conhece, né? Você vai visualizar isso que eu estou lhe falando. Olha só esse exemplo aqui, dentro daquilo que eu estava falando, né? 3, 6 e 8 nessa ordem
se eles são diretamente proporcionais a 6, 20 e 16. Por que é interessante falar nessa ordem? Porque se você tem 3, 6 e 8, né, diretamente proporcionais a 6, 20 e 16, ok. Né? Agora, se você inverter o 6 e o 8 é para cá e o 6 para cá, você pode mudar e a coisa pode não ser necessariamente mais diretamente proporcional. Ok? Se você inverte um deles, aí você já tira a condição de serem diretamente proporcionais. Ok? Então, é isso que você precisa visualizar. A ordem é importante. Então, para você verificar se esses três aqui são ou não, 3, 6 e 8, são ou não diretamente proporcionais a 6, 20 e 16 nessa ordem, então você precisa fazer o seguinte. Você precisa achar a fração irredutível de cada uma delas. Lembra da definição de fração irredutível que eu acabei de falar? Ela é importante agora, né? Quem é a fração irredutível dessa fração aqui? Você pode dividir aqui por 3, né? E aqui fica 1, 3 dividido para 3, e 6 dividido para 3, 2. Então, essa é a fração irredutível dessa fração aqui. Dessa aqui, vamos ver quem é a fração irredutível, né? Eu posso dividir aqui por 2, dá para dividir por 2, fica 3, aqui em cima. Aqui embaixo fica 10. Não tem como fazer com que essa fração seja igual a essa. Então, para você verificar se 3 números são diretamente proporcionais a outros 3, nessa ordem específica, você precisa verificar que as 3 frações, né, formadas, ó, que você forma na ordem, se por acaso a constante que é representado pela fração irredutível é a mesma para as 3 frações. Ou seja, se aqui sendo 1,5, aqui também é 1,5, né? 1,5, aliás. Aqui também é 1,5, aí sim, as 3 frações seriam equivalentes. Agora, se aqui no lugar do 6 fosse 10, qual seria a fração irredutível de 10 sobre 20? Agora, troquei o número aqui, né? 3, 10, 8, 6, 20, 16. Nessa ordem. Então, o que você tem? Você pode dividir aqui por 10 e aqui por 10. Você visualiza que os dois são divisíveis por 10. 10 dividido para 10 é 1 e 20 dividido para 10, 2. Então, ó, já tem a mesma fração. O que você só precisa confirmar é que essa terceira fração também possui 1 sobre 2 como fração irredutível. Vamos lá. Aqui dá para dividir por 8. Aqui também consegue dividir por 8. Então, você tem 8 dividido para 8, 1. E 16 dividido para 8, 2. Então, olha só. A fração irredutível das 3 frações ali em questão são iguais a 1 sobre 2. Né? A gente chama esse 1 sobre 2, essa fração irredutível, de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade, geralmente indicada pela letra K. Não é uma regra, mas geralmente se usa a letra K para indicar essa constante, né? A gente fala constante K, né? É a constante de proporcionalidade das frações que aqui representam números que são diretamente proporcionais, ok? Eu quero que você entenda perfeitamente. Não são as frações, nesse caso, que são diretamente proporcionais, e sim os números que são diretamente proporcionais nessa ordem, ok? E aí você utiliza frações por causa da definição. Números são diretamente proporcionais quando você tem a igualdade dessas frações, né? E essa igualdade das frações é garantida por causa disso, ok? É a mesma constante de proporcionalidade.
Elas são iguais porque todas elas possuem a mesma fração irredutível. Por que eu digo que você ter essas frações, né? Por que é importante que todas elas tenham exatamente essa fração irredutível? Porque se você tem, presta bem atenção, não é difícil enxergar isso. Se por acaso a fração 1 sobre 2 é a fração irredutível de 8 sobre 16, significa que 8 sobre 16 é uma fração equivalente a 1 sobre 2. Ou seja, o número que a gente representa, né, com a fração 1 sobre 2, quanto é que é 1 dividido para 2? 1 dividido para 2 é 0,5. Esse número 0,5 está sendo representado em fração por 1 sobre 2. A mesma coisa acontece aqui. Quanto é que é 8 dividido para 16? 0,5. Quanto é que é 10 dividido para 20? 0,5. Quanto é que é 3 dividido para 6? 0,5. Ou seja, frações equivalentes são frações utilizadas para representar o mesmo número na escrita decimal. Nesse caso aqui, né, 1 sobre 2 é a fração irredutível de 8 sobre 16. 8 sobre 16 é equivalente a 1 sobre 2. Logo, elas representam o mesmo valor. As duas frações são iguais, né? E outra coisa, 1 sobre 2 é a fração irredutível desse. Então, esse aqui também representa 0,5. É equivalente a 1 sobre 2, né? Agora, o que a gente não pode dizer é que essa fração, por ser equivalente a essa, logo seria também equivalente a essa. Não é. Aí eu quero que você observe o seguinte. Pela definição de fração equivalente que eu acabei de mostrar para vocês, qual o número que eu teria que multiplicar ou dividir para que eu obtivesse aqui 8 sobre 16? Tem algum número que você multiplica ou divide aqui por 10 que dê 8? Não tem. Inteiro não. E quando eu falo de frações equivalentes, você precisa multiplicar por um número inteiro aqui. É um número inteiro para que dê 8. Não tem, né? 10 dividido por algum número inteiro vai dar 8? Não vai, né? Tem algum número que você consegue, né? Você usa aqui 20 dividido por um número e a resposta disso dê 16. Até que tem esse número, mas esse número não é inteiro. Aí alguém deve estar falando agora, né? E ele vai apresentar a definição de alguma coisa inversamente proporcional. É exatamente isso que eu vou fazer. A definição de números de determinada ordem que são inversamente proporcionais a outros números da mesma ordem. Então é o seguinte, para apresentar essa definição para vocês, eu quero apresentar mais outra definição, que vai se tornar extremamente importante, que é a definição de número inverso, ou o inverso de alguém, né? Quando você fala de número que é inverso ao outro, você tem que primeiramente saber em relação a qual operação. Quando você fala de número que é inverso ao outro, você precisa primeiramente dizer inverso em relação a qual operação. Então, a definição de número inverso, na verdade, depende da operação. Hoje em dia está muito condicionado a dizer elemento inverso e aí a pessoa já vai diretamente achando que é inverso multiplicativo. E não é. É preciso deixar bem claro. É inverso multiplicativo, ok? Inverso multiplicativo é uma coisa, inverso aditivo é outra. E quando você fala inverso, não fica muito claro em qual operação você está falando. Agora, quando você fala de inverso aditivo, você pode ter uma palavra que já indica inverso aditivo. Você nem precisa dizer, eu estou falando do inverso aditivo, que é simetria. Dois elementos são simétricos quando eles possuem o mesmo valor absoluto, mas eles possuem sinais contrários, né? É a mesma coisa que inverso aditivo. O 2, por exemplo, é simétrico do menos 2. Ele tem o mesmo valor absoluto, os dois, né? O 2 e o menos 2 tem o mesmo valor absoluto. O que é valor absoluto? Módulo. O módulo de 2 é o módulo de menos 2. Tem o mesmo valor absoluto. Mas o 2 tem sinal contrário em relação ao menos 2. Né? O 2 tem um sinal positivo, o menos 2 tem sinal negativo. Então, o 2 é inverso aditivo do menos 2, ou simétrico, ok? Então, quando você fala de inverso, tem que deixar bem claro.
Inverso em relação a qual operação? Porque inverso aditivo do 2 é menos 2. O inverso multiplicativo do 2 é 1 sobre 2. Muda um pouco, ok? Um pouco não, muito mesmo. Mas você precisa compreender o que é essa definição de inverso multiplicativo. Captou a ideia? Com essa definição de inverso multiplicativo, eu vou só te mostrar um exemplo. Ou dois. O 7, por exemplo, é inverso aditivo do menos 7. Aditivo. Mas em relação à multiplicação, o inverso multiplicativo do 7 é 1 sobre 7. E o inverso multiplicativo de 1 sobre 7 é 7. Ou seja, um é inverso multiplicativo do outro. Os dois são inversos multiplicativos um do outro. Inverso multiplicativo um do outro. Ok? Essa definição aqui é extremamente importante para você entender a definição de números que são inversamente proporcionais. Você vai já ver por que é tão importante ter essa definição bem entendida. Então vamos lá. Quando que números aí são exatamente inversamente proporcional ou proporcionais a outros, né? Vamos utilizar os mesmos exemplos da primeira definição. A, B e C. A', B', C'. Quando que A, B e C são inversamente proporcionais a B', C', nessa ordem. Isso acontece quando A sobre 1 dividido para A', observa aqui, ó, que é 1 sobre A', o inverso multiplicativo de A'. Inverso multiplicativo, liga bem, inverso multiplicativo, inversamente proporcional. Está fazendo sentido? Inverso multiplicativo, inversamente proporcional. A palavra inverso aqui, pensa sobre isso, ok? Esse aqui é o inverso multiplicativo de A'. Então, inversamente proporcional. Quando essa fração aqui é igual a B dividido por 1 sobre B', que é igual a C dividido por 1 sobre C'. Tá vendo aqui? Né? Você escreve dessa maneira, tá? São todos inversos, ó. 1 sobre B', inverso multiplicativo do B. 1 sobre C', inverso multiplicativo do C. Ok? Todos eles são inversos multiplicativos aqui. Quando você escreve dessa maneira aqui, o que você pode entender? Né? Esses elementos aqui, ó, A, B e C, são inversamente proporcionais a B', C', nessa ordem, quando A, B, C, nessa ordem, forem diretamente proporcionais aos inversos multiplicativos de A', B', C'. Nessa ordem. Observa, para que sejam diretamente proporcionais, eu tenho que escrever A sobre A' igual a B sobre B' igual a C sobre C'. Então, inversamente proporcional, né? Você tem isso daqui. A sobre 1 sobre A'. Mas o que significa A sobre 1 sobre A'? Significa que A é diretamente proporcional a 1 sobre A', B diretamente proporcional a 1 sobre B', C diretamente proporcional a 1 sobre C'. Pode demorar um pouco para você sacar essa ideia. Mas qualquer coisa você volta na definição, vê mais uma vez, vê 2, 3, 4 vezes, porque não é uma ideia muito simples de pegar, ok? Para diferenciar uma coisa, né? Mas só para você ouvir e visualizar isso na sua mente, tentar desenhar isso. A, B e C. A', B', C'. Esses indivíduos aqui, A, B e C, são inversamente proporcionais a A', B', C'. Nessa ordem, quando esses três elementos aqui, A, B e C, são diretamente proporcionais aos inversos multiplicativos de A', B', C'. Nessa ordem.
Ok? Em números, né? A, B, C, diretamente proporcionais a 1 sobre A', 1 sobre B', 1 sobre C', nessa ordem. Aí, A, B, C, inversamente proporcionais a A', B', C'. Ok? Vai tentando desenhar isso aí, para você captar a ideia dessas definições. Vamos aqui para esse exemplo, para você visualizar essa definição, né? Mais algumas vezes para você captar. Esses três números aqui, eles são diretamente proporcionais a esse? Então, o que a gente precisa fazer? Pegar as frações, (35 sobre 21), e tentar verificar quem é a fração irredutível de cada uma dessas frações aqui. Então, vamos lá. Fração irredutível, uma fração equivalente a essa fração aqui, mas que é irredutível. Eu posso simplificar dividindo 15 por 3. Porque você precisa pegar um número que você consegue dividir 15 por ele e 12 também, né? 15 é divisível por 3, é divisível por 5, mas 12 não é divisível por 5, então eu vou dividir por 3. Os dois dá para dividir por 3, então eu vou dividir. Aqui, dividido por 3, dá 5. E 12 dividido por 3 é 4. Então, a fração irredutível, observa aqui, ó, não tem como simplificar mais essa fração. Então, a fração irredutível de 15 sobre 12 é 5 sobre 4. E aqui, os dois são pares, dá para dividir por 2, né? Mas dá para observar também que eles são divisíveis por 4, né? Então, dá para dividir por 4. 20 dividido para 4, 5. E 16 dividido para 4, 4. Então, a fração irredutível da fração 20 sobre 16 é 5 sobre 4, igual, né? Vamos ver aqui. 35 dá para dividir por 7. 21 também dá para dividir por 7. Vamos dividir por 7, então. 35 dividido para 7, 5. E 21 dividido para 7, 3. Então, a fração irredutível de 35 sobre 21 é 5 sobre 3. Não dá para simplificar mais isso aqui. Bom, da primeira fração deu 5 sobre 4, da segunda fração deu 5 sobre 4, porém, da terceira fração deu 5 sobre 3. Então, 15, 20 e 35 não são diretamente proporcionais a 12, 16 e 21. Ok? Nessa ordem. Nessa ordem, eles não são diretamente proporcionais, por conta dessa fração que não é a mesma das outras duas, né? Se fosse 5 sobre 4 aqui, aí tudo bem, né? Por exemplo, se fosse por acaso 28 no lugar de 21, aí você teria 28 dividido para 7, que dá 4, né? Aí sim, né? Se não fosse 21, fosse 28. Aí você pode dizer, né? Já que as três frações aqui possuem a mesma fração irredutível, a mesma constante, né? O mesmo coeficiente de proporcionalidade, aí você poderia afirmar que esses três aqui, 15, 20 e 35, são diretamente proporcionais a 12, 16 e 28. Mas 21, igual ao exemplo agora há pouco, né? Eles não são diretamente proporcionais. Vamos tornar a coisa um pouco mais interessante. Observe o seguinte. Nós temos agora aqui 35, 14 e x. E a afirmação é a seguinte. Esses três números aqui são diretamente proporcionais a esses três números, y, 16 e 24, nessa ordem. A afirmação é, eles são diretamente proporcionais. A gente precisa descobrir, então, quem são esses números aqui. X e y. Vamos lá. Frações, né? 35 sobre y, já que a gente sabe que eles são diretamente proporcionais, a gente sabe que essa igualdade existe, né? Bom,
eu não tenho como dizer qual é a fração irredutível de 35 sobre y, porque eu não sei quem é y, então eu não posso dizer quem é irredutível dele. Da mesma forma, a fração x sobre 24 eu também não tenho como dizer qual é a fração irredutível. Já essa daqui, 14 sobre 16, está completinha e me dá todas as condições que eu preciso para dizer quem é a fração irredutível dela. Eu consigo dividir por 2, né? 14 é par e 16 é par. Então, dividindo 14 por 2, dá 7. E dividindo 16 por 2, dá 8. E essa fração 7 sobre 8, né, é irredutível, porque 7 é primo. Só daria para dividir por 7 de novo. E o 8 não é múltiplo de 7. Então, essa fração aqui é irredutível mesmo. Ou seja, já que esses números aqui são diretamente proporcionais e essa é a fração irredutível, significa que 7 sobre 8 é a fração irredutível de x sobre 24 também. Da mesma forma, também é a fração irredutível de 35 sobre y. E a definição me diz que isso aqui é igual à constante de proporcionalidade, é igual ao coeficiente de proporcionalidade, que é 7 sobre 8. Então, isso aqui também é igual a 7 sobre 8. Dessa forma, eu consigo isolar cada uma dessas frações a essa fração e descobrir quem é o valor de cada um deles, tá? É o seguinte, 35 sobre y é igual a 7 sobre 8. 7 sobre 8. Multiplicação agora, né? Dessa forma, né? Então, 7 vezes y é igual a 35 vezes 8. Vamos ver quanto é que é isso aqui. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. Então, aqui dá 280. Ou seja, y é 280 dividido para 7. E quanto é que dá isso daqui? Quanto é que é 7 vezes 4? 28, né? Então, quanto que seria 40 vezes 7? Exatamente 280. Ou seja, o número que você tem aqui é 40. Então, o y aqui é 40. Agora, a gente precisa descobrir quem é x. X sobre 24 é igual a 7 sobre 8. Ou seja, 8x é igual a 24 vezes 7. Vamos fazer isso aqui. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Então, aqui dá 168. Ou seja, o x é 168 dividido para 8. Vamos ver quanto que dá isso? 16 dividido para... Aliás, 168 dividido para 8. Você pode fazer aqui com 16. 16 para 8 é 2. Mais 16 aqui não sobra nada, né? Desce 8. 8 dividido para 8 é 1. Então, 168 dividido para 8 é 21. Então, no lugar aqui do x, é 21. Então, essas daqui, esses três, né, a gente pode dizer 35, 14, 21 são diretamente proporcionais a 40, 16 e 24, nessa ordem. Observa só esse outro exemplo aqui. Você tem o seguinte, afirmação, né? Que é a hipótese do problema aqui. 9x e 2 são inversamente proporcionais a 4, 6 e y. Agora é inversamente proporcionais, não é diretamente proporcionais. E pela definição de inversamente proporcionais
que eu acabei de mostrar para vocês, que eu falei anteriormente, se eles são inversamente proporcionais, significa que 9 dividido para 1 sobre 4, olha só o inverso multiplicativo do 4 aqui, ó, é igual a x sobre o inverso multiplicativo do 6, 1 sobre 6, que é igual a 2 sobre o inverso multiplicativo do y, 1 sobre y. Ok? Agora, a partir daqui, a gente pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, o que eu tinha feito anteriormente, né? 9 dividido para 1 sobre 4 é a mesma coisa que 9 vezes 4. Por quê? Porque você multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda, o 4 sobre 1, ó, como é que fica aqui invertido, né? E isso aqui é igual a x que multiplica o inverso de 1 sobre 6. 6 sobre 1. Que é igual a 2 dividido pelo inverso multiplicativo do y. Aliás, dividido não, multiplicado, né? 1 sobre y, y sobre 1. E aí, o que eu tenho a partir daqui? 9 vezes 4 é 36. 6x, 6x, que é igual a 2y. Então é o seguinte, qual é o número que eu multiplico por 6, aqui, que vai dar 36, para eu colocar no lugar do x? Basta fazer 36 dividido para 6, né? Que no caso é 6. 6 vezes 6 dá 36. Né? Já que é uma igualdade. E qual é o número que quando eu multiplico por 2, dá 36? 18. Então, esse 6 está no lugar do x e esse 18 no lugar do y. Ou seja, o x aqui é 6 e o y é 18. É isso que você faz para descobrir esses valores de x e y quando os três números aqui, se são 3, né? Estou dando exemplo com 3 números. São números inversamente proporcionais. Uma informação extremamente relevante para a gente depois dar continuidade, né? Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. É o seguinte, se por acaso ABC forem proporcionais a linha, B', C', nessa ordem, e a gente tem essa fração A sobre A' igual a B sobre B', que é exatamente o que diz a definição, né? C sobre C', eu posso dizer o seguinte, né? Eu posso afirmar que A mais B mais C dividido para A' mais B' mais C', tudo na mesma fração, é igual a constante lá, o coeficiente, né? Eu chamei de K, tá? É aquela fração irredutível, a fração irredutível de cada uma dessas frações aqui. Eu estou utilizando a letra K para representar esse coeficiente de proporcionalidade, né? Essa constante. É o seguinte, isso daqui é verdade e nós vamos precisar dessa informação agora, né? Daqui para frente. Ela vai servir e muito para a gente fazer alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. E alguém deve estar se perguntando agora, mas o que isso tem a ver com matemática financeira? E eu vou já te mostrar o que isso tem a ver, com 2 exemplos. O primeiro diz da seguinte maneira, se a quantia de R$ 1.200 rendeu R$ 175 no mesmo período, proporcionalmente, quanto rendeu a quantia de R$ 1.008? Ok? R$ 1.200 rendeu 175 e aí ele quer saber quanto que proporcionalmente R$ 1.008 vai render. Bom, o que a gente pode já avaliar, né? Quanto mais dinheiro aplicado ali, maior também é o valor rendido. Ou seja, quando você começa a tirar um pouco, né? Porque foi tirado ali de 1.200, caiu para 1.008 esse investimento. Então, o que se espera é que o rendimento também seja menor do que R$ 175.
ok? E nós vamos utilizar essa mesma ideia de frações, né? Com números que são proporcionais, ou seja, 1000 seria proporcional a 175, aliás, 1000 e o 1008, aliás, 1200 e 1008 seriam diretamente proporcionais a 175 e esse valor do investimento que a gente precisa descobrir qual é, beleza? Então nós temos aqui que anotar 1200 e aqui embaixo 175, que foi exatamente o que foi ganho com esses 1200. Agora tem aqui 1008 e eu não sei qual é o valor, né, o rendimento ganho aqui. Então é o seguinte, vamos lá. A gente vai ter aqui 1.200 dividido para 175 igual a 1008 sobre x. Diretamente desse jeito, porque ele quer falar proporcionalmente. Então, ele não está falando inversamente proporcional, ele está falando proporcionalmente. E é claro, né? Faz todo sentido. Aplicou mais, ter mais. É diretamente proporcional aqui. Então, vamos lá. Eu posso, através dessa fração, descobrir qual é o coeficiente de proporcionalidade, ou seja, a fração irredutível dessa fração aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente ir simplificando ela até achar a fração irredutível. O que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso. Vamos lá. 1.200, né? Então, 1.200 dividido para 5. Eu vou começar por 5 porque eu sei, pelo critério de divisibilidade, que quando o número termina em 0 ou 5, se esse número é inteiro, é claro, né? E positivo, esse número é divisível por 5. Terminou em 0, termina em 5. Então, os dois são divisíveis por 5. Eu vou fazer exatamente isso. Vamos lá, 1.200 dividido para 5, posso separar aqui, dá 2. Vem 10 para cá, sobra 2. Desce um 0. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 0, desce outro 0. 0 dividido para 5, 0. 0 vezes 5, 0 e acabou, né? Para a gente simplificar aqui, aqui em cima já tem 240. Agora a gente precisa saber qual é o valor aqui de baixo. Para isso, basta fazer 175 dividido para 5. Dá para fazer aqui 17. 17 dividido para 5 dá 3. 5 vezes 3, 15. Sobram 2. Desce o 5. 25 dividido para 5, 5. Que aí vem 25 para cá e sobra 0, né? Então, o número aqui embaixo é exatamente 35. Bom, utilizando a mesma ideia, aqui termina em 0, aqui termina em 5. Então, eu consigo ainda dividir por 5 de novo, né? Aqui já é mais simples, 35 dividido para 5 é exatamente aqui 7, né? E aqui a gente pode fazer 240 dividido para 5. 24 dividido para 5 dá 4, que aí vem 20 para cá, sobra 4. E aí, desce o 0. 40 dividido para 5, 8. Que aí sobra o resto 0 aqui. Então, aqui em cima fica 48. 48 não é múltiplo de 7, e 7 é um número primo, que é divisível, então, somente por ele mesmo e por 1, pelo fato de ser primo, né? Isso dentro do conjunto dos números naturais, né? Porque a gente sabe que o 7 também é divisível por menos 1, mas a definição de número primo é para números naturais, né? Então é o seguinte, já que ele é primo, a gente pode fazer o seguinte, os dois sendo dessa forma aqui, né? O 48 não é divisível pelo 7, né? Então não tem como simplificar mais isso aqui. Ou seja, essa aqui é uma fração irredutível, né? E para a gente descobrir o valor de x agora com essa fração irredutível, basta a gente fazer 48 sobre 7 é igual a quem? 1008 sobre x. Ou seja, 48x
é igual a 1.008 vezes 7. Vamos ver quanto é que dá isso, né? 1.008 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Isso? 7 vezes 0, 0. Mais 5, 5. 7 vezes 0, 0. E 7 vezes 1, 7. Dá 7.056. Ou seja, x é 7.056 dividido para 48. Vamos lá, para a gente não ficar com um número muito grande, né? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Vamos simplificar essa fração aqui para ter uns números menores, né? A gente pode fazer aqui 7.056 dividido para 48. Mas talvez dê um pouco mais de trabalho, né? Vamos dividir aqui, né, por 2. Simplificar a fração para ficar mais tranquilo. Aqui, 24. E aqui, a metade de 7.000 é 3.500. E a metade de 56 é 28. Então, de 3.500, 28. 3.528. Dá para simplificar mais ainda, né? A metade de 3.528. A metade de 3.000 é 1.500. Não está isso aqui. A metade de 3.000 é 1.500. A metade de 500 é 250. A metade de 28 é 14. 1.764. E aqui, 24 dividido para 2, 12. Agora dá para dividir por 2 ainda, né? A metade de 1.764. A metade de 1.000 é 500. A metade de 700 é 350. A metade de 64 é 32. Então dá 882. 882. Então a metade daquilo lá é 882. Embaixo, 6. Metade de 12. Dá para simplificar por 2 ainda. A metade de 800 é 400. E a metade de 82 é 41. Então fica 441. Dividido para quem? Dividido para 3, que é a metade de 2. Aliás, que é 6 dividido para 2, né? Metade de 2. 6 dividido para 2 é 3. Então agora a gente pode dividir só isso aqui, 441 por 3. Quatro dividido para 3 é 1. Vem 3 para cá. Sobra 1. Vem o 4. 14 dividido para 3 é 4. Né? 4 vezes 3, 12. Sobra 2. Desce 1. 21 dividido para 3 é 7. Que aí vem 21 para cá e sobra 0. Então, isso deu 147. Ou seja, com esse investimento de 1.008, proporcionalmente, o rendimento foi de R$ 147. O segundo exemplo diz o seguinte: 3 sócios tiveram a seguinte participação em um negócio. O primeiro investiu R$ 5.000, o segundo investiu R$ 4.000 e o terceiro R$ 2.000. No final de um certo período, foi apurado um lucro de 3.300. Como deve ser separado esse lucro? Uma das coisas que a gente já não precisa nem ver pela questão para entender é que, como cada investidor investiu um valor diferente, então o lucro vai ser dividido proporcionalmente ao que cada um investiu. Então, né, é claro, isso é bem lógico, né? É claro que não vai ser pego o lucro e dividido igualmente para cada um, porque seria injusto com quem investiu mais. Não é isso? Então, deve ser separado esse lucro, né, dividido esse lucro, de forma proporcional, para que ninguém saia perdendo, né, ou injustiçado com esses valores aí divididos em relação ao lucro e ao que foi investido de fato.
É o seguinte, nós vamos utilizar a seguinte ideia. Lembra que eu falei que se por acaso A, B e C são diretamente proporcionais a linha, B', C', a gente sabe que A mais B mais C dividido por A' mais B' mais C' é exatamente igual à constante de proporcionalidade? É isso que nós vamos utilizar agora para esse exemplo. Nós vamos fazer o seguinte, então. O primeiro investiu 5.000. O segundo investiu 4.000. O terceiro investiu 2.000. 11 mil reais foi o valor investido. E o lucro foi de 3.300. Ok? É proporcional, né? O que eles investiram é proporcional. O que eles investiram deve ser proporcional ao que eles lucraram ali, né? E aí a gente precisa fazer exatamente isso, mas também pensar que aqui, né, através disso, você acha a constante de proporcionalidade. Ou seja, através dessa fração aqui, que é a única que a gente tem, né? E se é igual, são todas iguais, a gente pode ter certeza que dá para fazer, né? É possível fazer da seguinte maneira, né? X sobre 5.000 é igual a 3.300 sobre 11.000. Ok? É uma igualdade tranquilamente. Agora a gente pode resolver isso aqui, né? De que maneira? Vai fazer aqui embaixo. Ficando assim, né? Aqui, 11.000 x é igual. Agora aqui, né? 5 vezes 33. Vamos ver quanto é que é 5 vezes 33. Aqui, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, dá 165. Né? E aqui tem 3 zeros. Aqui tem 2. Ok? Ou seja, o x é exatamente esse número gigantesco aqui. Tem 5 zeros. Dividido para 11.000. E agora aqui você pode simplificar, né? Dessa maneira. E aí o que você vai ter? 16.500 dividido para 11. Vamos ver quanto é que dá isso? Então aqui você pode fazer dessa maneira. Vem 11 para cá. Sobra 5. Desce o 5. 55 dividido para 11. 5. Vem 55 para cá. Sobra 0. Desce esse 0 aqui. 0 dividido para 11, 0. Vem 0 para cá. Desce o 0. 0 dividido para 11, 0. E acontece a mesma coisa, né? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o x é igual a 1.500. 1.500 reais. Ok? Alguém pode pensar assim, está muito alto esse valor de 3.300. Você tem a opção também de trabalhar com a irredutível dele ao invés dele mesmo, né? Para isso você teria que achar quem é essa irredutível. Né? Para isso você precisa fazer exatamente isso, 11.000, né? Bom, pode simplificar aqui, ó. Né? Ó, 2 zeros, 2 zeros. Que nesse caso você pode fazer só 33 dividido para 110. Ok? Aqui você pode dividir para 11 ainda, né? Divide aqui por 11. Dividindo por 11 dá 3, né? Porque 3 vezes 11 dá 33. E aqui dividindo por 11 dá 10. 10 vezes 11 dá 110. Ok? Então aqui, essa é a fração irredutível. Nós vamos usar ela
para encontrar y e z, já que nós já achamos quem é o x, né? A fração para y é y sobre 4.000, que foi o valor investido pelo segundo investidor, né? Está no enunciado da questão. E agora a gente iguala isso a 3 sobre 10, que é a nossa fração irredutível. Também poderia ser 3.300 sobre 11.000, conforme a gente fez para encontrar o valor de x, né? Agora aqui são números bem menores, né? 10 vezes y. E aqui, 4.000 vezes 3, dá 12.000. Ou seja, o y é 12.000 dividido para 10. Dá para simplificar aqui. 1.200 dividido para 1, 1.200. Ou seja, aparentemente você achar irredutível é melhor, né? Tem um número bem menor, né? Ou seja, vamos anotar aqui, né? X deu 1.500, o y 1.200. Nós vamos confirmar o terceiro valor, né? Porque a gente sabe que o lucro foi de 3.300. É só somar esses dois aqui e subtrair de 1.300 que a gente acha aqui em Z. Mas para você ver que o processo realmente funciona, nós vamos fazer agora para Z. Z sobre 2.000, que foi o valor investido pelo terceiro investidor, igual a 3 sobre 10. 10Z é igual 2 vezes 3, 6, tem 3 zeros aqui, então é 6.000, né? Z é igual a 6.000 dividido para 10. E nesse caso, do mesmo jeito, né? Pode simplificar aqui, isso é igual a 600. Ou seja, o Z é igual a 600. Esse é o valor do lucro que o terceiro vai receber. Ok? Vamos somar agora, né? 1.500 mais 1.200 mais 600. 0, 0, 6 mais 2, 7, mais 6, 13, 2 mais 1, 3. R$3.300, que é o valor do lucro que os 3 sócios tiveram fazendo esse investimento. Quando se fala de sociedade em algum negócio, é claro que se pensa sempre em um valor que vai ser investido e na maior lucratividade possível. Mas em sociedade, necessariamente, não é obrigatório que todos investam nesse mesmo valor. Da mesma forma, quando se fala de família, quem vai investir, quem vai comprar, quem vai pagar isso, quem vai comprar isso, quem vai investir na poupança, quem vai fazer tal coisa, né? É uma decisão familiar. Os membros da família são pessoas que vão decidir. Quando a gente vai resolver uma questão de matemática financeira, não tem ali o investimento, mas entender como que esses investimentos funcionam, como que a matemática financeira funciona, já vai ajudar a pessoa a resolver aquele problema. E quem sabe ajudar outras pessoas ajudando a resolver esses problemas. Compreende? Então, a matemática financeira, conforme eu te apresentei aqui, envolve alguns conceitos, algumas definições que não estão diretamente ligadas à matemática financeira. A definição de frações equivalentes não estão diretamente ligadas, mas são ferramentas que a gente precisa. E a matemática financeira se mostra, então, uma solução para a resolução de muitos problemas que as pessoas têm, tanto na gestão financeira, na própria casa, ou seja, o dono de casa tomar um conhecimento de como que ele pode gerir, né, os seus custos, os seus gastos, né, fazer a comparação com o que ele recebe e o que ele precisa gastar, o que ele precisa comprar, o que ele precisa, né, ter de mínimo possível, né, o mínimo padrão, o padrão mínimo possível para ele continuar vivendo. E para quem investe, para quem quer trabalhar como investidor, quem quer trabalhar como empreendedor, quer ter um negócio, né? Seja ele físico, seja esse trabalho, esse negócio
online, precisa ter conhecimento também, né, da matemática financeira, gerenciar o que ele vai gastar, o que ele vai investir, né, e o que ele vai receber de retorno. Precisa avaliar isso, né? Não adianta alguém começar a vender salgado, por exemplo, quero ganhar dinheiro vendendo salgado. Eu quero ganhar dinheiro vendendo salgado. Aí ele começa a comprar os ingredientes e no final das contas, na ponta da caneta, percebe que ele está trocando uma coisa pela outra, né? O preço do salgado, ele pelo menos pega o dinheiro que ele investiu, mas ele não consegue tirar nenhum dinheiro a mais para colocar em outra coisa, né? Nem o trabalho dele ele está tirando. Está recebendo, está pegando de volta só o que ele gasta para comprar os ingredientes. Compensa esse tipo de negócio? Né? Se tem conhecimento de matemática financeira, não faria esse tipo de coisa, porque é muita energia investida em um negócio que não rende. Deu para entender? Então, o vídeo de hoje é especificamente para introduzir a matemática financeira, né? E também dizer para você que a matemática financeira, ela sim, se você tem conhecimento dela, você consegue resolver uma penca de problemas, seja ele para melhor gerenciar o seu setor financeiro na sua casa, seja para você gerenciar o setor financeiro de uma empresa que você quer abrir, ou de uma empresa que já abriu, ou de uma sociedade que você quer formar. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que este conteúdo, este vídeo, realmente tenha te ajudado. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu falei aqui, que você não compreendeu, alguma coisa que eu mencionei e que você também não entende, né? Uma dúvida que você tem, coloque aí nos comentários, descreve aí nos comentários, faça a sua pergunta, faça a sua sugestão, que eu faço questão de responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Beleza? Então, aguardo você no próximo vídeo.